Olá, boa tarde para você. Nós abrimos essa edição hoje falando de uma conquista aqui em Cubatão. É que a Escola Parque dos Sonhos virou referência internacional e venceu o prêmio de melhor do mundo. A escola vencedora é... A vencedora é... Escola... Brasil! Parque dos Sonhos no Brasil. Aê! Ganhamos! Nós ganhamos! É campeão. A vitória é cubatense. A Escola Estadual Parque dos Sonhos ganhou o prêmio de melhor escola do mundo na categoria Superação de Atividades. Ela estava no top 10 unidades educativas. A premiação foi promovida pelo Global T4 Education. O evento foi online e contou com a presença do prefeito de Cubatão, secretário de Educação do Estado de São Paulo, a deputada Solange Freitas, entre outras autoridades da cidade, no ginásio da instituição. Como secretário de Educação, ver uma escola aqui em Cubatão ser eleita a melhor escola do mundo, competindo com escolas na Malásia, na Austrália, na Europa, Canadá, Chile, e a gente ganhou. E essa escola é uma história de superação. Uma escola que há 8 anos atrás estava praticamente abandonada e agora vibrante. É uma conquista para o estado de São Paulo, né? A Escola de Cubatão, Parque dos Sonhos, que um dia foi Parque dos Pesadelos, isso ficou para trás e precisou o quê? De muita coragem e não desistir nunca para conseguir esse resultado, né? Então, parabéns para o diretor Regis, para toda a diretoria, para os professores, para os alunos e para a comunidade. Hoje essa escola dá exemplo de superação, de resiliência e tornou isso possível, esse prêmio, devido a essa união da comunidade, dos bolsões, dos professores e dos gestores. E hoje quem é premiado somos todos nós, é a cidade. É fruto de um projeto de acolhimento e conexão com os alunos e moradores. A escola tem o foco no aprendizado. No total, são 21 projetos complementares, como patinação artística, entre outros. Eu amo essa escola porque eu estou aqui desde o primeiro ano, então é uma experiência maravilhosa. Eu amei. Sim, a felicidade tomou conta de mim, não só de mim, mas dos meus colegas também. É uma experiência maravilhosa. A conquista é fruto de muito trabalho de todos os professores, né? Eu ingressei no Parque dos Sonhos esse ano, mas tentei dar o meu melhor tento todos os dias, que é uma comunidade que acolhe muito. No total, são 536 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Havia mais uma escola do Brasil competindo, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E também unidades de ensino da Palestina, Estados Unidos, Austrália, Argentina, Colômbia, Uganda, Paquistão e Reino Unido. Mas a vitória, felizmente, foi para os estudantes de Cubatão. Não tem como não ficar emocionado e aos pais que acreditam, né, nos sonhos dos filhos, né? A Escola Parque dos Sonhos conseguiu esse título através de você que acredita no potencial do seu filho. Uma conquista mais que especial aqui no Parque dos Sonhos, na cidade de Cubatão, e é por isso que a gente vai falar aqui com os alunos, para saber o que eles estão achando dessa sensação. O que você está achando dessa sensação de ter ganhado como a melhor escola com selo internacional? Eu estou gostando muito, porque é um prêmio muito legal. A gente está concorrendo não, né, que acabamos de ganhar. Mas foi a melhor escola, é muito gratificante. Eu acho isso uma maravilha, né? Porque é uma escola aqui da Baixada e ganhou o prêmio de melhor escola do mundo. Isso é incrível para mim e eu amei. A metodologia é baseada em valores humanistas e de não violência. No passado, a escola era conhecida como Parque dos Pesadelos. Porém, essa situação foi revertida por meio do processo de evolução acadêmica. Aqui em 2016 a escola era conhecida como Parque dos Pesadelos, né? Então, cada semana a gente fazia um boletim de ocorrência, ou por furto, ou por invasão, ou por vandalismo.
E aí quando a gente chegou aqui, começou a fazer um trabalho de entender qual que era a função social da nossa escola. E a gente entendeu que a escola ela deveria ser um ponto de irradiação da paz e a não violência. E aí a gente começou todo esse trabalho, né, de cultura de paz, de justiça restaurativa. A gente implantou a Semana da Não Violência, que a gente já está na 9ª Semana da Não Violência, que é para conversar sobre não violência. A não violência é uma metodologia de ação. E aí a gente chega em casa, os alunos chegam em casa, a primeira coisa que eles ligam a TV está mostrando quem matou quem bateu quem fez isso. Então falar da não violência é algo extremamente importante que a gente faz aqui no parque. Então a gente fala de empatia, a gente fala de ubuntu, a gente fala de se colocar no lugar do outro. Olhando aqui para vocês, eu quero dar um presente. Esse é um presente, eu já falo para os professores aqui, então todos os dias de manhã, a hora que vocês forem escovar os dentes, vocês olham no espelho e respondem quem é você. Porque quando a gente sabe quem a gente é, nada nos atrapalha. Então isso é o que a gente faz aqui no parque diariamente. É fazer com que as pessoas amem estar aqui e queiram transformar a sua realidade. É isso. Veja outros assuntos do dia. O resumo de mais uma sessão ordinária que foi realizada ontem no Legislativo cubatense. Saúde. Cartão SUS será unificado com dados do CPF de cada pessoa. Novo teste lançado pelo Ministério da Saúde detecta sinais do TEA em crianças entre 16 e 30 meses por meio do Sistema Único de Saúde. Meio de mais uma semana, primeiro dia do mês de outubro, fique por aqui, o seu N1 começou. E agora falamos de mais um acidente registrado ontem aqui na rodovia Anchieta. Uma carreta apresentou problemas mecânicos e perdeu o freio. Não conseguindo parar, o veículo desceu aí pela via Anchieta até colidir na lateral de uma outra carreta Scania. Com o impacto, essa carreta acabou batendo na traseira de um carro que também bateu em uma caminhonete. Ainda na sequência da batida, a caminhonete colidiu na traseira de um UP que foi projetado para a traseira da carreta. O veículo inicial perdeu todo o freio e só parou quando bateu na parede de um túnel da rodovia Anchieta. 10 pessoas acabaram se envolvendo no acidente. Gente, graças a Deus, as imagens aí impressionam, mas ainda bem ninguém aí acabou se ferindo por conta desse acidente. As vítimas saíram ilesas desse acidente. E na madrugada de hoje, um outro acidente também na via Anchieta, dessa vez com uma vítima fatal. Pelas informações do Centro de Controle da Artesp, o condutor de uma motocicleta trafegava pelo corredor e por algum motivo ainda que não foi esclarecido, ele colidiu na traseira de um caminhão, caiu no chão e na sequência foi atropelado por um veículo que se evadiu do local. O condutor da moto morreu ali mesmo e, ao localizarem os documentos da vítima, foi identificado que ele era um guarda civil, mas sem informações de qual cidade ele atuava. A liberação total da via Anchieta por conta desse acidente da madrugada se deu por volta das 7h30 da manhã de hoje. Mudamos de assunto para falar de oportunidade de emprego. Tem vagas em empresas aqui da nossa região. Empresas do Porto de Santos estão com vagas de emprego. As oportunidades a seguir são para o ensino superior. Em Santos, a Bandeirantes da Equimar tem vaga para assistente de qualidade, analista de meio ambiente júnior e comprador. A DP World tem vaga para supervisor de segurança patrimonial. A AGO Terminais tem vaga para engenheiro de segurança. A Lewis Dreyfus Company tem vaga para analista fiscal CSC pleno, analista de melhoria contínua pleno e analista administrativo pleno. A FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, tem vaga para coordenador de operação. A Cofco International tem vaga para comprador de originação café. As vagas a seguir são no Guarujá. A Santos Brasil tem vaga para analista de processos pleno e analista de planejamento operacional. Essas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Também tem vagas para líder de pátio e armazém, farmacêutico responsável e técnico em segurança do trabalho. A vaga a seguir é para ensino técnico. Em Santos, a Ultracargo tem vaga para instrumentista 2. As oportunidades agora são para ensino médio. Em Santos, a Medlog tem vaga para mecânico e assistente de refree service. A Ocean Pact tem vaga para operador de resposta à emergência. A DP World tem vaga para eletricista de manutenção e eletricista de manutenção em eletroeletrônica.
No Guarujá, a Santos Brasil tem vaga para ajudante de serviços gerais. Agora, a vaga a seguir não tem escolaridade específica. Em Santos, a Hapag Lloyd tem vaga para analista de manutenção e reparo de contêineres. Para mais informações sobre as vagas aqui mencionadas, acesse as páginas oficiais das empresas na internet. O CPF se tornará um identificador único do SUS. A medida do Ministério da Saúde visa unificar a base de dados, combater fraudes e facilitar o acesso do cidadão ao seu histórico de saúde. Aos poucos, o avanço da tecnologia começa a se tornar um grande aliado da saúde. Nessa novidade, o novo Cartão Nacional de Saúde passa a exibir o nome da pessoa e também o CPF, no lugar do tradicional número do cartão SUS. É um dia histórico, a gente tem dado um passo muito decisivo para uma revolução tecnológica no Sistema Único de Saúde. E não é simples o que nós estamos fazendo. Eu lembro o Sistema Nacional Público Inglês, quando foi criar o seu cartão de unificação, demorou 10 anos, uma década, para conseguir implementar isso. Essa novidade foi anunciada pelos Ministérios da Saúde, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A previsão é de que mais de 110 milhões de cadastros sejam inativados até abril de 2026. Desde julho, 54 milhões já foram suspensos. Para que a mudança com o novo cartão do SUS fosse possível, a pasta iniciou uma espécie de limpeza na base de dados de cadastros de usuários do SUS, conhecida como CADSUS. O segundo é a efetividade, porque integrar esses dados com os dados que foram ditos aqui de outras esferas de governo, como deu vários exemplos aqui a ministra Esther, vai fazer com que o SUS seja melhor e vai fazer com que as outras políticas de governo sejam melhor. Desde o início dessa limpeza, os registros passaram de 340 milhões para 286 milhões de cadastros ativos. A estimativa do governo federal é que 11 milhões de registros sejam inativados todos os meses, fechando em um total de 111 milhões até o mês de abril do ano que vem. Para aqueles que procurarem atendimento por meio do Sistema Único de Saúde e não possuem um CPF, um cadastro temporário será aberto para o período de 1 ano. A ideia é realizar uma readequação de todos os sistemas do SUS para que ele se comunique de maneira única com o número do CPF. E isso já começando pelos mais utilizados em estados e municípios, como a Rede Nacional de Dados em Saúde, o Sistema de Informações sobre Mortalidade e Prontuário Eletrônico da Atenção Primária. A pasta disse ainda que essa ação vai melhorar o monitoramento e combater o desperdício e fortalecer a gestão pública. Nós passarmos a ter um número único, CPF, que você pode cruzar com outros bancos, de fácil acesso, que você registre esse histórico, vai ser um elemento muito importante de eficiência no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde lançou um novo teste que detecta sinais do transtorno do espectro autista em crianças entre 16 e 30 meses por meio do SUS. A iniciativa facilitará o processo de diagnóstico do TEA. Essa nova orientação, chamada de teste de triagem, conhecido como MChat, utilizada a partir de agora nas unidades básicas de saúde para identificar o diagnóstico de crianças nos primeiros meses de vida. Segundo o IBGE, 2,4 milhões de crianças brasileiras foram confirmadas por meio de laudos com transtorno espectro autista, com a faixa etária entre 5 a 9 anos. Com esse teste, que é um teste de triagem muito amplo e é um teste simples de ser aplicado, você consegue fazer o diagnóstico a partir dos 16 meses, né? Então, quer dizer, antes de 1 ano e meio de idade, você já começa, que é quando ele vai ser aplicado, né, ao diagnóstico. Então, a intenção é diagnosticar dos 16 aos 30 meses e já começar o tratamento, né, e capacitar esses profissionais para o tratamento na unidade básica de saúde. A Josi tem um filho com transtorno. O diagnóstico acabou sendo tardio, o que acaba acontecendo com as crianças no Brasil. Para ela, esse teste vai facilitar no tratamento com os menores. Quando começou a aparecer os primeiros sinais, ele tinha por volta de 1 ano e meio, mas foi em plena pandemia, né? Então, comecei a observar alguns traços nele, porém, fiquei em dúvida por causa do GAMPEC, né? Para quem não sabe, eu sou fundadora e ex-diretora do GAMPEC, que é uma associação que oferece apoio às famílias
um filho com deficiência. Então, como eu tinha muito contato, eu comecei também a ficar confusa, se era por causa das crianças, e aí eu estava espelhando no meu filho caçula, mas devido à pandemia, isso teve que ser adiado, teve que esperar a pandemia passar para poder eu começar as investigações. Aí foi quando ele começou a ir para a creche. Na creche as professoras também começaram a notar alguns sinais nele e pediu encaminhamento para o pediatra, né? Para neuro, para estar avaliando. E ele já tinha uns 4 anos já, quando começou a investigação. Então, devido à pandemia, já teve esse atraso. Até sair o diagnóstico, o laudo, né? Diagnosticando ele com autismo, levou 1 ano. Na identificação do diagnóstico, sim, né? Porque quanto mais precoce é descoberto, melhor para trabalhar em cima daquela criança, melhor para o desenvolvimento delas. Outra proposta do Ministério, além do teste, envolve o fortalecimento do projeto terapêutico singular, onde haverá um plano de tratamento individualizado para os profissionais e as famílias. Lembrando que o processo desenvolvido não fecha o diagnóstico, e sim auxilia a etapa. Ele não fecha o diagnóstico, esse MChat, tá? Ele pode dar falso negativo e pode dar falso positivo também. Mas ele vai permitir a levantar a bola de que, olha, há alguma coisa errada com essa criança, ou tem alguma dificuldade com essa criança. Rodou a vinheta do esporte. O Lucas Sena vai entrar em campo. Boa tarde para você. Seja bem-vindo. Como é que você tá, na boa? Mês de mais uma semana, mês novo, hein, Sena? Mês novo, mês 10, aí 2 meses para chegar o Natal, as festas, que coisa, né? Passando voando, né? Tá sim, o estalar de dedos. A gente começa falando de ginástica hoje, é isso? É isso, a gente começa falando de ginástica, porque a equipe GAD, né, da modalidade de ginástica rítmica, conquistou o campeonato estadual no município de Piraju. A equipe vencedora da modalidade 5 arcos, elas, né, foram recebidas pelo prefeito César Nascimento. A equipe GAD de ginástica rítmica feminina de Cubatão, comandada pela professora e técnica Laine Domingos, conquistou na cidade de Piraju o campeonato estadual, na modalidade conjunto 5 arcos. 16 cidades participaram da competição. As meninas foram recebidas no gabinete do prefeito César Nascimento. Olha, eu acho que é um motivo de muito privilégio e a gente só tem a agradecer essas meninas maravilhosas. A gente sabe a dificuldade que elas enfrentam no dia a dia para treinar, para se preparar para esse tipo de campeonato. Então fica aqui grandes exemplos de resiliência, mostrando para a nossa cidade que é possível quando você acredita no esporte, quando você tem força de vontade. Então a gente só tem que parabenizar todas essas meninas, essas atletas maravilhosas por levar o nome de Cubatão o mais longe, que é onde elas vão. Então a gente só tem a agradecer a ela, a professora Laine, a todos os envolvidos e as famílias que apoiam essas crianças para que elas estejam aí sempre ganhando medalhas e sempre levando o nome da cidade. E quando o senhor estava vereador, o senhor destinou uma parte da sua emenda impositiva também, é isso? Sim, a Laine tem um trabalho maravilhoso hoje nas escolas, com crianças que hoje vêm de áreas carentes do município. Então nós iniciamos, quanto vereador, um projeto onde ela levaria esse projeto dela para as escolas e para o maior número de escolas para que a gente pudesse atender o maior número de crianças. Ela vem desempenhando muito bem o projeto, já estamos vendo como é que podemos dar continuidade nesse projeto, porque são muitos os talentos que ela vem descobrindo na nossa cidade. A conquista é um motivo de orgulho para as atletas e para as professoras e técnicas Laine Domingos e Alana Araújo. É imprescindível na realidade, é extremamente necessário. Essas meninas representam a Cubatão há algum tempo, algumas delas já representaram em torneio regional, foram classificadas para torneio nacional, que o nacional é uma das competições mais importantes do Brasil, e tudo patrocinado só pelos pais. Então fica extremamente pesado, né? Eu agradeço a Deus porque elas não desistiram da ginástica e esse ano a gente tentou fazer com que, para elas não desistissem, para a gente representar Cubatão mesmo. Nos Jogos Regionais, elas ficaram em 4º lugar nos Jogos Regionais e nessa Copa Estadual em Piraju, que elas ficaram em 1º lugar. Para elas é muito importante, para elas perceberem o quanto elas têm capacidade, o quanto elas têm talento e representando a nossa cidade. Graças a Deus provou que é fortíssimo. A gente vem com um trabalho, não é de agora, é um trabalho árduo de muito tempo. A gente tem ginastas de 3 anos até 18, a Tainá vai fazer 18, que é a nossa mais velha.
E graças a Deus a gente está conseguindo o nosso espaço. A gente está conquistando cada vez mais o nosso espaço e mostrando que Cubatão tem uma equipe muito forte. Este título é um dos motivos da recompensa que vocês fariam tudo de novo, mesmo com todas as dificuldades? Mesmo com todas as dificuldades, a gente faria tudo de novo. Se não tivesse vindo esse título agora, com certeza a gente ia levantar a cabeça e ia trabalhar mais ainda para que o ano que vem a gente conquistasse. É isso, então, parabéns para a equipe aí vencedora, né? Eles conquistaram o título e foram recebidos pelo chefe do executivo aqui da cidade. É isso, né, Jeff? Também mostra, né, que a cidade se preocupa, né, se importa com os nossos pequenos cubatenses que vão se destacando nas modalidades esportivas, né? Já foi a ginástica, já foi wrestling, enfim. Cubatão sendo um celeiro de esportistas também, ainda bem, né? Sem sombra de dúvidas, mas agora a gente fala do futebol porque o Palmeiras recebe o Vasco, Senna. É isso, Jeff. A partir das 7 horas da noite, Palmeiras no Allianz Parque recebe o Vasco da Gama. Palmeiras que vem, né, de uma derrota contra o Bahia e perdeu a sequência de 11 jogos invictos, vai receber um Vasco que vem com a moral elevada, porque ganhou do Cruzeiro por 2-0. Palmeiras, com a derrota para o Bahia, está na terceira colocação, está a 5 pontos do líder Flamengo e vai buscar nessa vitória para, quem sabe, encostar nos líderes. O Palmeiras não vai ter Lucas Evangelista não só para esse jogo de hoje, como até o final da temporada. Nós trouxemos ontem que ele teve uma lesão na coxa, foi constatada uma grave lesão na coxa, ao ponto de ele ter que fazer uma cirurgia, e o tempo de recuperação é de 3 a 6 meses. Como estamos no mês 10, ou seja, Lucas Evangelista não joga mais este ano. Então, o Abel Ferreira ainda não sabe quem vai ser o seu substituto. Como a gente trouxe ontem, os mais cotados são Maurício e Rafael Veiga. Caso o Abel Ferreira queira um 4-3-3, Facundo Torres é a opção mais viável. E além do Lucas Evangelista, na lateral direita vai ter uma mudança, né? O Kelvin não está cotado a começar como titular, Giai assume a lateral direita. Já no Vasco, Cuesta, Barros e Matheus França estão fora da equipe e o Fernando Diniz conta com o retorno de Tietê, Jefferson Santos, aí o Palmeiras buscando uma vitória para encostar no líder Flamengo de novo. E mais uma vez a gente fala de lesão, né? Meu Deus do céu. Que o esporte aqui está se tornando SUS praticamente. Olha, turma, o Corinthians vai até o Sul para enfrentar o Internacional, Senna. É isso, às 7h30 da noite, lá no Rio Grande do Sul, lá no Beira-Rio, o Internacional recebe o Corinthians, o Internacional que vem com uma comissão técnica nova e vai ser quase que, digamos assim, um encontro de ex-amores, porque a nova comissão técnica do Internacional é Ramon Dias e Emiliano Dias, que já passaram pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, então vai ser um reencontro de ex-treinador com sua ex-equipe. O Internacional vai contar com o retorno de Bernabé e também do Aguirre, mas não vai contar com seu goleiro titular, Rocher, porque ele está lesionado. A gente agora fala do Corinthians, porque o Corinthians, como a gente trouxe ontem, foi consolidado, Depay e Yuri Alberto não jogam e Guinegão fica na linha de frente. A única dúvida é o companheiro ali de ataque de Guinegão, que está cotado entre Kaique e Romero. E também tem uma baixa no Corinthians, André Ramalho, e não vai para essa partida. Então, Jefferson, esse é pelo menos o Corinthians, não tem nenhum lesionado. Tem o Depay, mas já era uma mudança consolidada, nada novo. Por Deus do céu, viu? A gente recebe o esporte falando que o Santos vai enfrentar o Grêmio na Vila Belmiro. Isso, 9h30 da noite o Santos recebe o Grêmio, o Santos que vem de empate, né, com gostinho da derrota para o Bragantino, vai enfrentar o Grêmio que vem com a moral elevada porque ganhou de 3-1 do Vitória em casa. O Santos conta com o retorno de Escobar, o lateral esquerdo argentino, e Adonis Frias está cotado para começar entre os titulares. Ainda não é uma certeza, o treino de hoje vai definir, o Vojvoda vai definir isso. Se ele não jogar, o mais cotado a ser o titular é Alexis Duarte, o zagueiro paraguaio que fez a sua estreia no meio da semana. Já o Grêmio não vai contar com Thiago Volpe e também com William e Christian Oliveira, eles que saíram contundidos no último jogo, e também do Carlos Vinícius. E a gente estava falando aqui de lesões, Jefferson, o Grêmio tem 11 jogadores lesionados, praticamente um time titular. O Santos precisa dessa vitória, Jefferson, porque precisa se afastar da zona. Com os resultados de ontem, o Santos está ali na 16ª colocação, a 5 pontos do primeiro time ali na zona do rebaixamento. Então, uma vitória de extrema importância para isso. Olha, Lucas, nem a modalidade que eu pratico tem tanta lesão quanto aí no mundo do futebol, viu? Pelo amor de Deus. Vamos falar do Paulistão e Brasileirão que sofreram mudanças em cena. É isso, Jefferson. Ano que vem, ano de Copa do Mundo, o presidente da CBF querendo fazer mudanças. Então, eu vou aqui olhar um pouquinho para o celular, porque são algumas mudanças, né, que já estão sendo especuladas pelos especialistas, né, no ramo do futebol. O Paulista vai ter menos datas e vai seguir no formato da Champions League. A ideia é que a primeira rodada tenha a primeira fase da competição. Tenham 8 rodadas com todos os clássicos, né, garantidos nesse ponto e também os derbys, né, entre o Guarani e a Ponte Preta, e também assim vão ter, né, eles vão definir isso, mas a certeza é que todos os clássicos
vão acontecer. E também vão ter critérios de definição dos confrontos igual, e vai ser o sorteio assim, das semifinais dos confrontos vai ser igual como era na Champions League. Ou seja, vai estar lá uma tigela com os potes ali, com as bolinhas, vai ficar mexendo ali. Uma urna, né, Lucasena? Tigela é para gelatina. Perfeito, uma urna. Obrigado. O Jefferson Santos me direciona aqui. Uma urna, vamos deixar mais bonito aqui. Então, uma urna com as bolinhas para o representante lá fazer o sorteio. Já o Campeonato Brasileiro vai começar junto com as datas do estadual. Então, a gente pode ter jogos simultâneos de estaduais e também da competição. Vai ter aumento de times da Série C e da Série D e também haverão mudanças na Copa do Brasil. As fases preliminares, jogos únicos, das oitavas até a semi e de volta, e a final vai ser no jogo neutro, ou seja, Jefferson, presidente da CBF, vindo com tudo para mudar e, quem sabe, revolucionar o futebol brasileiro. Muito obrigado. Eu tenho aqui por intervalo, porque daqui a pouco tem um resumo de mais uma sessão ordinária do Legislativo Cubatense e também o quadro Entendendo Direito. Nós estamos pelas redes sociais também, Sena. No Instagram, Facebook, YouTube, TV Câmara Cubatão, por lá você confere a nossa programação, vem ficar muito bem informado com o que acontece na Casa de Leis e na nossa bem amada Cubatão. Para você agora, imagens do Pier do Jardim Casqueira, a movimentação aqui na nossa cidade. Os termômetros marcam agora 26 graus em Cubatão. Não sai daí, voltamos já. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. Estamos de volta com o seu N1 e agora vamos falar dos trabalhos que foram realizados ontem em mais uma sessão ordinária aqui do Parlamento Cubatense. Uma moção de aplauso de autoria do vereador Afonsinho foi apresentada durante a 31ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão. A propositura do vereador foi direcionada ao Fundo Social de Solidariedade de Cubatão e sua atual presidente Simone Aparecida dos Santos Lopes, pelo brilhante trabalho realizado perante esta pasta tão importante, e uma moção de apoio de autoria do vereador Guilherme do Salão, direcionada ao Senado Federal, que visa incluir os profissionais da educação infantil como parte integrante da carreira do magistério. O vereador Batoré apresentou 2 requerimentos, pedindo a formação de uma comissão especial de vereadores, uma para acompanhar, fiscalizar e propor soluções às demandas referentes aos conjuntos habitacionais sob responsabilidade da CDHU e a outra para organizar um ato solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O vereador Alexandre Mendes do Topete solicita estudos para a viabilização de um consultório na rua de Cubatão para atender a população em situação de vulnerabilidade. E o vereador Guilherme Amaral pede a formação de uma SEV para tratar sobre a continuidade dos serviços prestados pela Associação Casa da Esperança de Cubatão, Dr. Leão de Moura. Na ordem do dia, 3 projetos de lei foram aprovados em segunda discussão. O de autoria do vereador Guilherme do Salão, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno nas escolas do ensino fundamental. Do presidente da Casa de Leis, que institui a política municipal de atendimento psicossocial prioritário para pais responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista, e o de autoria do vereador Alessandro Oliveira, que institui no calendário oficial eventos e festas no município de Cubatão, o Congresso Unificado da Assembleia de Deus. E agora vamos de previsão do tempo por aqui, acompanhando a movimentação lá no Pier de Jardim Casqueira, aqui na nossa cidade. Os termômetros marcam agora em Cubatão 26 graus.
Os ventos sopram aí 23 km por hora, o sol deve continuar aí lutando com as nuvens para poder aparecer, mas o climinha fica quente aqui para nossa região. Até o momento, sem previsão de chuva durante o dia aqui para nossa região. A gente confere agora mais detalhes do tempo na previsão com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira começa com sol entre nuvens. Durante a tarde, o tempo muda e o céu fica nublado, com previsão de chuva entre o final da tarde e a noite. As temperaturas caem levemente, variando entre 18 e 22 graus. Os ventos sopram fracos ao longo de todo o dia e a umidade relativa do ar fica elevada, com índices entre 80% e 96%. Uma nova lei sancionada tem chamado a atenção em todo o Brasil. É a chamada Lei Felca, criada para combater a adultização infantil. Mas o que isso significa? Qual o impacto dessa lei e como ela será aplicada na prática? É o que vamos entender direito a partir de agora. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a Adélia Paz aqui comigo. Adélia, seja bem-vinda. Obrigada. Uma ótima tarde para você, seja bem-vinda aqui Obrigada. com a gente. Vamos lá então falar sobre esse assunto, né, que repercutiu bastante, ganhou bastante notoriedade nos últimos tempos, principalmente por conta do vídeo do influenciador Felca. Queria que você contasse pra gente, né, falasse mais então, o que é a Lei Felca e por que ela foi criada? Bom, a Lei Felca é uma lei federal que tem como objetivo proteger as crianças e os adolescentes na internet da adultização precoce. Ela tomou esse boom todo, essa repercussão depois do influenciador Felca publicar um vídeo na plataforma do YouTube expondo situações e casos que estavam acontecendo. Queria que você falasse pra gente agora o que é essa adultização infantil. Foi um ponto que ele pegou bastante no vídeo, né? Até mesmo no vídeo ele deu alguns exemplos de vídeo, mas é quando a criança e o adolescente é exposta a comportamentos, a responsabilidade, a conteúdos que apenas adultos deveriam ter. Adélia, eu queria que você falasse pra gente agora sobre essa Lei Felca, se ela prevê algum tipo de sanção ou de multa para quem descumpra aí as suas regras. Ela prevê sim multa de até 10% para as empresas que descumprirem e é 10% do faturamento. Elas também podem ser punidas em atuar no Brasil. Lembrando que nós estamos também pelas redes sociais e por lá nos chegaram algumas perguntas que eu vou fazer agora para a Adélia para a gente poder entender um pouco mais. Ó, nos mandaram assim, a Lei Felca já está valendo em todo o território nacional? Ainda não, ela já foi sancionada, mas ela só entra em vigor em março de 2026. A gente segue então com as perguntas das redes sociais, vamos para a segunda pergunta que me chegou a seguinte, ó. Se alguém descumprir a Lei Felca, eu posso acionar a justiça sozinho ou preciso da ajuda de algum órgão específico? Até pode, mas é recomendado que você alerte e avise órgãos de proteção da criança e do adolescente, como o Ministério Público e conselhos tutelares. Tá certo, então, algo bem preciso que ela acabou de nos passar aqui no quadro Entendendo Direito. Muito obrigado pela sua participação aqui. Boa tarde para você e volte sempre aqui com a gente. Obrigada. O nosso N1 fica por aqui, lembrando que logo mais às 6h15 tem a segunda edição com o Lucas Sena. Você pode acompanhar o nosso quadro e também o nosso programa pelas redes sociais. TV Câmara Cubatão, no YouTube e também no Facebook. Uma ótima tarde para você. Tchau!